Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Todos me ouvem? Me deem um ok aqui no chat, se todo mundo me ouve e me vê. Bom dia, Márcia, Heloísa, professor Estevam. Nossa, que bom que estamos juntos aqui. Eu sou Maurício Lima e sejam bem-vindos às Arqueologias do Futuro, projeto do Museu dos Meninos, realizado pela Lei Emergencial Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal. Hoje nós temos a honra de realizar essa live em parceria com o N-Divas, Núcleo da Diversidade Marielle Franco, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E é muito importante para a gente realizar esse encontro junto com as instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro, valorizando o ensino público e gratuito. Queremos muito agradecer a parceria do IFRJ, muito obrigado. E nós gostaríamos de chamar a diretora de ensino, Rosi Marina, para dar uma palavrinha para a gente. Você está aí, Rosi? Você tá... Peraí, vou... Ativa seu som. Peraí, vê se chegou a mensagem. Agora te ouvimos. Bom dia, Rosi. Bom dia. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande participar dessa atividade nesta manhã de sábado. Nós queremos agradecer muito aos organizadores, ao pessoal, né, do Museu dos Meninos, por estarem conosco, por ter aceitado o convite, né, da professora Jaqueline, para participarem da nossa semana de acolhimento dos alunos e alunas do Instituto Federal Campus Belfor Roxo. Eu ainda não conheço, né, as atividades do Museu dos Meninos, vou ficar conhecendo hoje e tenho certeza que vou começar a participar, a acompanhar essas atividades. Tá? Muito obrigado e vamos estabelecer aí uma parceria. Quero agradecer também a presença dos nossos servidores, docentes e técnicos e de nossos alunos. Muito obrigada. Obrigado, Rosi. Obrigado demais. Bom, novamente, um bom dia a todos. Caminhos abertos, Laroyer e Axé. Nós todos estamos vivendo sob uma pandemia e é só por isso que a gente está aqui, fazendo esse encontro mediado pelas telas. Essa é uma situação de exceção, cheia de incertezas, onde muitas vezes não sabemos o que fazer. E por não saber o que eu posso fazer nesse momento, eu criei esse encontro aqui para que juntos nós possamos escurecer as ideias e imaginar futuros impossíveis para esse mundo que precisa começar agora. E aí, para isso, hoje eu tenho a honra de estar aqui junto com Jaqueline Gomes de Jesus. Jaqueline, bem-vinda ao Museu dos Meninos. Axé, saudações, Exalá. Que bom estar com vocês aqui, gente. Bem-vindos todos, todo mundo, para o Museu dos Meninos. Estou ansiosa, Mal. Primeiro para te reencontrar, foi muito bom. A gente se conhece de outras caminhadas. E, acima de tudo, eu quero dar um grande abraço à equipe do Museu dos Meninos, que permitiu essa visita guiada virtual nesse momento, a todo mundo do campus, em especial nossa diretora, Rosi, que chegou, e aos colegas professores e os técnicos e demais colegas, companheiros de comunidade acadêmica. A proposta aqui é pensar masculinidades, é pensar esse lugar periférico, para além do que a gente já reflete, discute. Eu estou muito ansiosa, principalmente para ver, para ouvir os meninos, para aprender. Eu estou aqui como um estudante também para aprender. E agradeço essa parceria com o Núcleo de Diversidade que eu coordeno, o N-Divas Marielle Franco, né, em homenagem à nossa companheira, à nossa guerreira, à nossa representante. Sempre é importante, quando nós do N-Diva falamos, do N-Divas, né, são N-Divas, lembrar
que estamos lutando por justiça por Marielle Franco, justiça por Anderson Gomes, estamos lutando por uma mulher negra, LGBT, periférica, favelada, que no seu corpo representava essa luta e que por isso também foi executada. Então é importante pensar essas questões. Gênero não é um assunto paralelo aleatório, diversidade não é um assunto aleatório. A forma como vários sujeitos discutiram o tema gênero e o tema diversidade elegeu pessoas, e elegeu pessoas que estão trabalhando por nossa morte, que nesta Covid não tem auxiliado e tem sido parte do genocídio. Então, é sobre isso, é importante repensar essa masculinidade tóxica que nos cerca, que nos governa. Então, muito obrigada, Mal, a você e a toda a equipe. Obrigado a você, Jaque. Bom, Jaqueline Gomes de Jesus é professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, e também do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Jaqueline tem uma carreira acadêmica de sucesso e foi uma das responsáveis por implementar o sistema de cotas na Universidade de Brasília. Escreveu Transfeminismo, Teorias e Práticas, que é a primeira publicação sobre esse tema em língua portuguesa. Pesquisa Saúde Mental de Minorias Sexuais e de Gênero. E em 2017, a Jaqueline recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga, concedida pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro a mulheres com reconhecidas contribuições à sociedade. E ela ganhou essa medalha das mãos da nossa vereadora Marielle Franco. E eu tenho a honra e o prazer enorme de chamar Jaqueline de Jaque, minha amiga, minha parceira. Jaque, você quer acrescentar alguma coisa sobre a sua biografia? Você quer falar mais alguma coisa? Não, dizer que da minha biografia, dizer que tem um momento que nós seguimos juntos, né? Que nós nos encontramos, isso que constrói novos caminhos. Que bom que você trouxe de novo também, como Marielle marca a minha trajetória, o meu lugar também na Baixada, como professora da Baixada, professora em Belfort Roxo, mas que a partir desse lugar pensa a periferia. Eu acho que é sobre isso, lembrar da minha conexão enquanto alguém que cresceu na periferia, né? Eu cresci na Ceilândia, periferia de Brasília, e que hoje é professora na periferia, também lidando com várias questões que a gente enfrenta, enquanto ativista em direitos humanos, no movimento LGBT, no movimento negro, no movimento feminista, mas como acadêmica. Então, pela educação sempre, minha mãe era professora, a tradição da minha família é a educação para a transformação, e nós estamos aqui para isso. Acho que todo mundo, inclusive, né? E eu espero que esse nosso encontro, como Spinoza, o filósofo Spinoza colocava, esse bom encontro propicie ótimos afetos, já está propiciando e propicie transformações. Jaque, eu hoje te convido a fazer comigo essa visita guiada às nossas arqueologias do futuro. E eu quero começar dizendo que eu não sou um museólogo, eu sou um artista. Mas hoje, aqui e agora, eu serei o seu guia. Esse museu é uma ação de arte e ativismo que nasceu do encontro do meu corpo com o teatro. Meu nome é Maurício, eu tenho 30 anos e eu nasci e cresci na Alvorada, uma das 15 favelas do Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou de uma família preta, migrante nordestina que chegou no morro lá pelos anos 60. E a minha família mora até hoje na mesma casa. O morro é E da janela da casa onde eu cresci, eu vi muita violência acontecer. E eu achava que isso era uma coisa normal. Eu tinha certeza de que tudo era apenas uma questão de sorte. A sorte de não ter nascido em outro lugar, a sorte de não levar um tiro, era a sorte que nos fazia permanecer vivos. E o teatro, além de me ensinar a falar e principalmente a ouvir,
o teatro me mostrou que a morte na favela não é uma coisa normal, que ela não é uma condição, mas ela é uma operação. E aí, anos depois, eu estava ensaiando uma peça e eu encontrei o mapa da violência no Brasil. E pela primeira vez eu vi em números tudo aquilo que eu já sabia pelo meu corpo. 77% dos jovens assassinados são negros. Entende-se por negros os autodeclarados pretos e pardos. E 83,30% são do gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos, moradores das favelas e das periferias. A cada 2 horas, 7 jovens negros são assassinados no Brasil. São 84 mortos por dia, 2.540 mortos por mês, 30.660 jovens assassinados por ano. É muita gente, né? Uma multidão. E no meio, eu. Mas eu permaneço vivo. Nós permanecemos vivos. Diante desses números, eu olhei de novo para o morro onde eu cresci, e então eu comecei a montar esse museu, peça por peça, artefato por artefato. E tem uma coisa muito curiosa que liga essas peças e que eu não sei exatamente qual é o nome, mas que por enquanto eu tenho chamado de necessidade de estar vivo. E é a partir dessa necessidade que a gente olha para o futuro. Então esse daqui é um museu vivo, o Museu dos Meninos. Então hoje, já que eu queria mostrar alguns desses meninos para vocês, então a gente vai abrir as portas virtuais do nosso museu. Ele é um site aberto ao público em museudosmeninos.com.br e lá vocês encontram todos os vídeos. São 30 depoimentos e a gente vai começar assistindo ao depoimento do Felipe Gomes. Meu nome é Felipe Gomes Vieira, tenho 21 anos, sou morador do Morro do Adeus, Complexo do Alemão, e sou estudante de Direito atualmente. Eu cresci, no caso, no CPX, e não tinha visão política sobre as coisas que aconteciam comigo todo dia. Eu só vivia. E aí, a partir do momento que eu entendi o que é a revolução, o que é o Estado, o que é a polícia, o que são esses mecanismos todos, me deu mais vontade de ocupar certos espaços e tentar reverter certas coisas que aconteciam no meu cotidiano. Eu comecei a frequentar protestos e comecei a me envolver e comecei a estudar sobre. E aí eu vi que dentro da minha favela isso já era prática, a autogestão de fato, a harmonia. E entre os moradores em si, que a única presença que dificultava isso era o Estado. Assim, é difícil a gente viver num ambiente assim, porque toda vez que você vê seus amigos pode ser a última vez, tá ligado? Porque tu mata um jovem negro, tu mata uma família, tá ligado? Assassinaram um dos meus melhores amigos no começo do ano, tá ligado? Aí, tipo, fica uma porrada de gente aí na pista, não lembra nem do nome do moleque. Como é que fica, tá ligado? Quem que vai seguir os sonhos do moleque também? Não tem como sair pra beber cerveja não, mano. Não tem como sair pra levantar cartaz. Não tem como sair pra gritar Lula livre. Tá entendendo? É isso que ninguém entende, mano. E por isso que favelado não se sente pertencente dentro de partido e nem movimento político eleitoreiro, tá ligado? O que é futuro é o que a gente faz no presente, tá ligado? Hoje é real, amanhã é ilusão, diria Mano Brown, tá ligado?
ver agora o próximo depoimento, que é do Hugo Dallahan. Meu nome é Hugo Dallahan, eu tenho 21 anos. Eu moro no Complexo do Alemão, na Grota. E atualmente eu estou trabalhando como vendedor num bazar beneficente para criança especial. Passei por vários momentos meio conturbados na minha vida, né? Porque eu perdi meus pais muito cedo, minha avó. Foi numa fase, principalmente que eu era muito ligada à minha mãe. E foi numa fase de transição, né? Que eu tava descobrindo quem era eu, né? Ou redescobrindo. E ela tava começando a, vamos dizer, me aceitar. Não, nem gosto muito de usar essa palavra, me aceitar, porque eu não sei se como estivesse cometendo um crime, assim, sei lá, só por você ter nascido você. Aí, em mim é meio confuso, né, por eu ser um homem trans e ter aquela, meio na minha cabeça, uma incongruência de meu corpo diz uma coisa, os outros dizem, né, a biologia diz e minha cabeça vê de outra forma, enfim. Eu não podia jogar futebol com os meninos, que eu era frágil demais. Eu não podia jogar queimado com as meninas, que eu era bruto demais. Sempre falava, você vai machucar ela e tudo mais, joga mais fraco. E eu pensava, eu não tenho que jogar fraco, como é que eu vou fazer isso, sabe? Você ama muito, aí pessoal, você tem a mão muito pesada. Então eu sempre fiquei flutuando, não fazia parte nem de um nem de outro. Então, quando eu era criança, eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria ter nascido branco, loiro, de olhos azuis, de cabelo liso. Eu me lembro por chorar porque Deus não concedeu isso a mim e tal. E eu me lembro por pedir muito. E eu tava meio com sono, aí eu desejei que quando eu acordasse eu fosse assim, né? Tipo, se Deus era Deus, então ia me transformar assim. Futuro? Algo complexo. Futuro é algo complicado, assim, de explicar em palavras, assim. Porque o futuro é algo atemporal, né? Tipo assim, você imagina, sei lá, você se projeta lá na frente e já imagina algo realizado e no presente você tem que agir para poder ir construindo tijolo por tijolo até chegar lá. Então é algo complicado se definir em palavras mesmo, sei lá. Bom, agora a gente vai ouvir a Jaque. E aí, lembrando que o chat está aberto o tempo inteiro. Se vocês quiserem mandar perguntas, comentários, a gente vai lendo aqui e abrindo essa nossa conversa. Jaque, como nós podemos escurecer o futuro? Peraí que você está mutada. Peraí. Opa, tá sem som. Eu acho que é essa a questão. Nós já estamos escurecidos. Nós vivemos no Brasil. O Brasil é uma identidade mosaico, eu falo muito isso, é uma identidade mosaico cuja base é africana, cuja base é indígena, né? Então, mesmo aquele homem branco, que não é trans, eu queria comentar depois a fala tanto do Hugo quanto do Felipe, o que não é trans, que tem um termo, é cisgênero, né? Se não é transgênero, é cisgênero. Esse homem que não é trans, esse homem branco, esse homem supostamente heterossexual, ele, por mais que se afaste da sua cultura de origem, ele é brasileiro. E a brasilidade é uma identidade mosaico que não pode se dissociar da sua africanidade, da sua origem indígena. E o que acontece quando as pessoas se afastam?
é o que a gente discute muito sobre pensamento colonizado. Elas se dissociam do seu próprio Brasil. Elas geram isso que a gente vê, políticas de morte. Elas preferem estar em Miami e pensar o Brasil a partir de Miami do que daqui. Se vocês forem ver, eu estava vendo outro dia, inclusive, 17% aí pensando no lugar da favela e no lugar da periferia no Brasil. 17% dos imóveis de Miami são comprados por brasileiros. E 50%, ou seja, o segundo grupo nacional étnico que adquire imóveis em Miami são os próprios americanos. Então, os estrangeiros que mais compram imóveis em Miami são brasileiros. O que a gente está falando aí? De uma lógica de colonização que dá costas para o próprio país e que, por isso, a gente vê tão poucas mulheres negras, LGBTs, homens negros na política. Então, quando a gente pensa nessa masculinidade outra, periférica, a gente vê uma porta se abrindo. Nesse caminho, Mal, nesse caminho de escurecer, nesse caminho de construir outras masculinidades, que precisamos também para esses homens, né, que querem, que se constituem enquanto homens. É isso que precisamos. Então, acho que essa fala da periferia, esse olhar da periferia, buscando cada vez mais conscientização, né? Seja no aspecto da luta do Felipe, seja no aspecto que também é luta, mas tem a ver com a identidade do Hugo, de se colocar como possível e existente na favela, enquanto homem trans, é isso que a gente está buscando. São esses meninos que vão gerar um futuro em que a gente possa ver pessoas sendo quem elas são, independentemente do que sejam. Massa, Jaque. Acho que isso tem uma coisa que você falou, assim, a gente aqui no Museu dos Meninos, um dos princípios iniciais para a gente construir, criar essa nossa, a escolha desses meninos e o encontro com esses meninos era buscar, de muitas maneiras, a diversidade, mesmo dentro a gente fez uma espécie de primeiro, a gente lançou uma lupa sobre um grupo específico, uma região específica, ali o Morro, o Complexo do Alemão, jovens entre 15 e 29 anos, e a gente foi tentando buscar qual as diversidades e as complexidades que existem dentro desse grupo, né? Porque tem uma coisa que é uma das estratégias desse país racista, dessa política. Já que caiu ou você só desligou a câmera? Caiu, não desligou. Acho que tinha caído. Uma das estratégias que usam para nos despotencializar é tirar a nossa complexidade e a nossa diversidade, né? Então, você olham para a gente como o jovem favelado e preto é tudo igual, né? E há uma complexidade, uma diversidade dentro desses grupos. E aí queria que você falasse um pouco, Jaque, sobre isso, sobre essa dimensão complexa do povo negro e da juventude negra brasileira, né? Como é que você vê isso? Mal, as juventudes, principalmente a juventude negra no Brasil, ela é alvo de extermínio. Por quê? Porque ela traz uma mensagem de possibilidade de transformação dessa cultura que foi tão marcada desde a chegada dos europeus aqui nessas terras, aqui em Pindorama, que depois foi se chamar Brasil, pelas capitanias hereditárias, pela construção de uma determinada masculinidade, de um patriarcado que se estabeleceu na política, que se estabeleceu no poder. Um patriarcado que, inclusive,
como eu falei, não está só na política, né, no governo, não são só os candidatos que são eleitos, né? Por isso que às vezes eu digo assim, gente, tem que ter não só um voto nas mulheres, LGBTs, pessoas negras, tem que ter um desvoto também nos homens brancos, cis, supostamente héteros, porque aí a gente vai começar a mudar uma mentalidade. Esses meninos são resistência, porque eles podem trazer um outro futuro, construir outras imagens, construir outros imaginários, a partir da favela, a partir da periferia. E ninguém no centro, por mais que canibalize, se alimente, sugue, vive da periferia, por mais que finja não viver, né? Suga não só o trabalho, a força de trabalho, mas também a consciência, a criatividade, a arte, a cultura da periferia. Ele não quer essa autonomia desse jovem. E esse jovem é negro, né? Na sua grande maioria é negro, pela Constituição racializada, racista do Brasil. Esse jovem, ele, como a gente ouviu nas falas, ele muitas vezes é constituído pela ideologia, que é um problema da sociedade, não é só dele, numa ideia de que ele tem que se enquadrar em certos modelos, de que ele não pode ser, por exemplo, um jovem trans, né? Que ele não pode ser um jovem que questiona o capitalismo como a gente vive, que é um jovem que não pode lutar, porque se ele lutar, ele é vagabundo. Essa ideologia que quem luta é vagabundo é muito útil para quem vive nos seus condomínios fechados, né? Na cidade do colonizador, nos condomínios fechados, totalmente embranquecidos, totalmente excluídos da periferia, que só recebe essas pessoas periféricas como suas empregadas domésticas, como aquelas que prestam serviço, numa relação trabalhista desigual. Então, o grande desafio que esses jovens trazem, tanto no caso do Felipe como do Hugo, é uma abertura de novos mundos, de novos caminhos, de novas possibilidades. Eu não estou dizendo com isso, Mal, que eles tenham as respostas, mas eles têm as perguntas e precisam estar abertos e pensar que periferia está muito além do estereótipo que se coloca. A pessoa que vive na periferia não é burra, estou sendo bem didático, não é burra, né? Não é alienada. Quem é por uma máquina de construção, de manutenção das relações de poder, que mantém o sistema de transporte como a gente vê aqui no Rio, que a própria Baixada não consegue deslocar pela Baixada. É mais fácil chegar aqui no município do Rio do que chegar de Nova Iguaçu a Belfor Roxo. A gente vive com nossos alunos isso. E isso faz parte dessa dinâmica. Então, interessa quem está no poder manter essa masculinidade tóxica, manter esse jovem acabrestado, sem acesso, inclusive, à educação, seja educação profissional tecnológica, seja o ensino superior. Então, esse é o grande desafio. Acho que os jovens se auto-organizam hoje, eu vejo muito, e tem uma potência gigantesca. Eles conseguem trabalhar essas questões, por mais que possa ter uma ou outra limitação, às vezes eles buscam autores muito novos, muito recentes, e a gente tem toda uma história, né? A roda não foi inventada ontem, mas já é um caminho. Quando eles leem, para além das postagens, autores, pessoas que pensaram antes, militantes, então isso é um caminho. E esses militantes não são só os homens, eu acho que os homens têm que ler principalmente as mulheres, têm que ler principalmente as mulheres LGBTs, né? Pessoas negras, que em geral são excluídas. E aí tem um papel muito importante da academia, que tem que mudar o seu currículo para incluir esses debates não como opcionais ou como, né, de vez em quando, mas como algo que faz parte da estrutura obrigatória de qualquer curso, qualquer formação, e eu digo desde a creche. A gente está falando de coisas que podem ser discutidas até na educação infantil, até o ensino superior, a educação profissional tecnológica. Massa. Ó, já tem 2 comentários aqui. O primeiro do professor Estevão Leite, que diz: o desafio dos partidos políticos, principalmente do campo da esquerda, se conectarem, ou melhor, se reconstruírem a partir das periferias. E uma pergunta da professora Rosi Rezende, que ela diz: será que o enraizamento da ideia de raça na América Latina, e em especial no Brasil, foi para sempre? Como desconstruir essa ideologia?
tá? Nada, eu vou falar assim, primeiro a questão do professor Estevão, que inclusive é coordenador do nosso núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Os partidos políticos, eles são, enfim, um desafio, né? Não é só o desafio dos partidos de esquerda, são de direita também. Esse desafio de conexão com não só com periferias, mas com identidades que não são essa hegemônica. Olhem pelos dirigentes em geral dos partidos, que as pessoas no senso comum muitas vezes não conhecem. Em geral, são esses homens que a gente tem falado nesse modelo. E eles querem que pessoas negras, LGBTs, mulheres, indígenas participem no processo eleitoral, simplesmente muitas vezes para dizerem que fazem inclusão, mas não investem neles. Isso tanto na esquerda quanto na direita. Então não tem partido lado, é problema para todo lado. Eu falo até da minha experiência como candidata que eu fui em 2018. Você acompanhou, né, Mal? Fez parte da campanha para deputada estadual aqui no Rio. E a gente é muitas vezes movida como candidata naquele momento da campanha, né? Os recursos atrasam, eles ainda estavam discutindo, né, se, por exemplo, usam estratégias para não passar os recursos que a gente tem direito pelo fundo eleitoral. Eles, por exemplo, mesmo partidos extremamente Será que foi eu que travei ou foi a Jaque? A Jaqueline travou. Vamos. Coisas desse momento pandêmico, né? Nem, a... Nem as conexões estão mais sustentando, né? Vamos esperar um pouquinho que a Jaque já deve voltar. Enquanto isso, eu deixo o convite para todos vocês a acessarem o nosso site, o nosso museu. São 30 depoimentos muito diversos. Então, entrem, assistam, comentem, mandem questões. Acho que é um espaço é um convite para a gente pensar o futuro e criar elos e conversas. Agora, Já que ele voltou. Voltou. aqui no 4G, hoje a internet está horrível. Então, eu estava falando desses partidos. Se eles já têm problemas internos de pensar uma inclusão na estrutura, ou seja, de levar pessoas como nós, não só o homem branco, a debater política, economia, né? Imagina no diálogo com uma periferia que já foi cooptada, já foi tocada por movimentos fundamentalistas religiosos, que no caso do Rio, por exemplo, já é monitorada pela milícia e que tem os seus candidatos. Eu, por exemplo, eu não podia fazer campanha na Rocinha, e eu tenho alunas que vieram da Rocinha, mas a Rocinha, em 2018, ela já tinha candidato fechado para deputado estadual. Então, minha aluna não podia me levar para a Rocinha. A gente está falando disso. E, então, é um problema não só do Brasil, mas no Rio se acentua. O problema não é só o diálogo com a periferia, é a dificuldade de chegar onde muitas vezes só tem lá a banquinha da milícia, ou, por exemplo, a gente não tem nem escola, lá a gente não tem biblioteca, mas tem uma igreja que esse pastor dessa igreja ele pode ter uma perspectiva que não é inclusiva e que ele apoia um candidato que é da milícia ou é de extrema direita. Então, como a gente pode assumir também esse compromisso de estar na periferia e não só ir lá e dizer, gente, eu estou aqui, eu vim, como eu sou legal, mas construir algo, ou seja, uma alternativa. Esse é o desafio. Agora, quanto à questão da diretora Rosi, eu acho que se Acho que travou de novo. Jaque. agora Voltou. fiquei muito Isso. tempo Agora... falando. Acho que você falou quanto à questão E aí, isso, e aí tipo, ficou travado, a gente não ouviu o resto. Então, quanto à questão
que a diretora Rosi colocou, da racialidade, eu vou botar o debate histórico que mostra que cultura muda. Cultura sempre muda. Nós temos elementos que nós trazemos dos 300 mil anos como Homo sapiens, como a nossa espécie se construiu desde as savanas africanas, como se constituiu, mas a cultura que nós desenvolvemos desde então mudou muito. A gente teve impérios que duraram milênios e caíram. O egípcio, por exemplo, o Império Kemet. Então, no Brasil, nós temos que construir outra cultura. Acho que esse movimento, Rosi, já está acontecendo. Eu não garanto que vamos conseguir mudar esta cultura e pensarmos todos os brasileiros enquanto humanos ainda nesta geração. Mas nós estamos trabalhando e espero que a gente consiga, a gente não tem como ter controle absoluto disso, para mudar essas perspectivas machistas, racistas, já para gerações futuras. Isso depende muito de nós. Nós tivemos retrocessos com os atuais movimentos políticos fundamentalistas. Os movimentos contra a educação, quando criam, por exemplo, aquela falácia, mentira, de que disseram várias coisas sobre professores, que vocês sabem, não querem que nós falemos de gênero, não querem que falemos de raça, não querem que pensemos em política na formação, na educação. Então, a gente vai ter ainda que reeducar gerações inteiras que foram deseducadas nessa lógica e que hoje, inclusive, pela falta de educação, por uma educação inconsistente ou excludente, se acredita onipotente e tem se exposto terceiros, por exemplo, à Covid. Isso explica muitas das mortes no Brasil, mesmo a gente tendo um sistema único de saúde, um sistema universal de saúde. Estão sobrecarregando o sistema de saúde com base em estereótipos, preconceitos, em uma estupidez que foi disseminada na cultura. Então, de a pessoa acreditar-se superior porque ela é branca, né? Acreditar-se intocável porque é um homem que faz educação física, ele se expõe a esse vírus, ele se expõe outros ao vírus e ele mata. Então, tudo isso é muito mais perigoso do que só a ideia em si, que já é terrível e não podemos aceitar, de subalternidade entre pessoas, seja em função de raça, de gênero, de orientação sexual, de classe. É uma questão de vida ou morte. Importante isso, Jaque. Jaque, o nosso, né, projeto, o Museu dos Meninos, ele é um exercício de futuridade. E a gente sabe que não há futuro sem uma né, relação potente com o passado. E nessa direção que você que você apontou agora, queria te perguntar, você como, né, professora, educadora, qual é a importância de uma junção entre educação e cultura, educação e arte, e qual seria a importância da gente potencializar as nossas referências negras na construção desse futuro? Sim. Nós já tivemos um Ministério da Educação e da Cultura. Eu digo que hoje a gente mal tem um Ministério da Educação, que resolveram separar. Eu acho que foi um erro separar os dois ministérios. Nós tivemos maravilhosos, fantásticos ministros da Cultura, como Gilberto Gil e outros, mas quando a gente foi muito propício quando se pensava, e aí quando se separou, se imaginou que isso valorizaria a cultura, na verdade acabou segregando. Jaque, cortou um pouquinho da sua fala. Ixi, tá. O comecinho da sua fala. Você pode falar de novo? Sim. Nós já tivemos um Ministério da Educação e da Cultura, né? O MEC. O Ministério, ainda hoje eu falo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Eu cresci com esse ministério. Eu tive tias que trabalharam nesse ministério. Então, hoje, eu acho que nem Ministério da Educação a gente tem. Nós regredimos a um ponto que eu nem sei se a gente ainda tem um Ministério da Educação. Quando se separou o Ministério da Educação do da
cultura, se imaginava que isso valorizaria a cultura. E que nós já tivemos excelentes ministros da cultura, como Gilberto Gil, que eu citei. Mas o que a gente vê é um movimento de colonização da cultura. Nós tivemos um dos integrantes e houve o rebaixamento também do Ministério da Cultura para uma secretaria, e esse secretário ele propôs trabalhos a partir da perspectiva desse governo, ao som de Wagner e com uma estética do nazista. Vocês se lembram desse vídeo que ele fez? Ou seja, foi cooptado muitas vezes o Ministério da Cultura também, e a gente tem que pensar esses desafios de repensar a cultura e integrar a educação, porque era sempre muito bem-vinda essa integração da educação com a cultura, porque prende no nosso projeto, que não é de governo, é um projeto de Estado, de educação. Um projeto de educação que não pode se dissociar de forma alguma da cultura. Não adianta. Num país como o Brasil, gente, nós temos que pensar a cultura ligada com a formação da educação, porque muitas vezes se pensa a cultura, e a ideologia dominante vende isso, cultura é simplesmente como aquele show que você paga o ingresso, aquele espetáculo no teatro que não tem na Baixada, né, que está na Zona Sul, pensando aqui no Rio de Janeiro. Cultura não é isso. Cultura é isso também, mas não é só isso. E quando a gente, nas escolas, a gente traz uma perspectiva primeiro, da nossa cultura que nos constitui, e eu vou falar um pouquinho, dando um exemplo do BBB, de um problema de formação cultural das nossas elites. Quando a gente tem na nossa escola, a gente tem teatro, a gente tem música, a gente já teve música nas escolas. E não precisa ir muito longe. A gente tem pessoas produzindo música na comunidade. Não precisa ser o professor, necessariamente. Se não tem um professor ali de música, tem gente produzindo música na comunidade. Tem gente pensando arte e teatro na comunidade. A gente tem um curso de artesanato, por exemplo. Tem pessoas pensando. Então, já é um caminho para pensar, trazer essa cultura para a formação, para a escola. Mas sem um governo que valorize isso, a gente perde a música na escola, a gente perde a educação, e eles querem que a gente aprenda o que é importante, mas não pode ser só isso, português e matemática. E perde aquela dimensão da formação humana, da formação cidadã, que inclusive é obrigatória por questões de lei, quando a gente fala, por exemplo, do Instituto Federal, é obrigatório a gente fazer formação cidadã e humana, e não só um tecnicista que acha que, porque ele sabe arrumar, fazer uma determinada coisa, ele está completo como profissional. Não está. Então, tem esse desafio. Um problema da dissociação também da educação e da cultura, em termos de política pública, eu vi interessante na VTube, falando do BBB, rapidamente. Ela me chocou, ao mesmo tempo que eu conheço essa realidade, ela é uma youtuber, uma influenciadora que está no Big Brother, tem mais de 1 milhão de seguidores, e aí houve uma tarefa em que ela foi questionada assim, qual palavra ela escolheria, e ela pegou uma palavra para identificar alguém que está lá confinado. Ela pegou a palavra ambição. Aí ela perguntou para o apresentador do Big Brother o que era ambição. Ela é mais de 16 milhões, né? Tá vendo aqui? Ou seja, a gente tem uma influenciadora que não domina a própria língua. É sobre isso. A gente tem uma pessoa que influencia 16 milhões de pessoas, né? Ou pelo menos milhões de perfis. Ela não conhece o básico da própria língua. Isso é o problema fundamental de educação e cultura no Brasil. Quem as pessoas estão seguindo? Com quem elas estão aprendendo? A gente sabe, a gente vê esses perfis. Não que, por isso mostra duas coisas, que visualização em si não garante que o nosso conteúdo é de qualidade, falando para quem trabalha na internet. Não garante que a pessoa tem conteúdo de qualidade. E que muito mais vale essa atividade, por exemplo, aqui, que a gente está reunido nessa roda virtual, quando a gente está na sala de aula, e a gente consegue trabalhar mesmo com 5, com 4, com poucas pessoas, mas a gente consegue desenvolver algum conteúdo que vale, que pode ter impacto futuro, positivo.
Então, esse eu acho que é inextricável, é inseparável educação e cultura. Quando a gente pensa em política pública, a gente precisa disso. Muito importante, Jaque, ouvir você falar sobre isso. E é uma coisa que nós aqui também acreditamos muito. Por isso que nessa nossa... a gente fez esse projeto no ano passado e no ano passado a gente percebeu a potência e a importância da gente criar ou provocar esse tipo de conversa, de diálogo nesses espaços de ensino, assim, né? O quanto é importante que a gente lute para que para que para que essas formas, para que outras formas de pensar a sociedade, de pensar as, 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 as nossas questões a partir da arte, de outros estímulos, é muito importante, que é isso que também faz com que a gente possa olhar para o tipo de cultura e de filosofia que é produzida nas favelas e nas periferias como cultura, como pensamento, né? Porque, como você falou em um momento ali, olham para esses espaços como se as pessoas fossem burras, como se não houvesse produção de pensamento. E há muita produção de pensamento nesses espaços. E aí a gente já está chegando no fim do nosso encontro, os encontros são muito rápidos, Nossa. né, Jaque? E no Museu dos Meninos eu fiz uma mesma pergunta para todos aqueles jovens. Eu queria agora fazer essa mesma pergunta para você, Jaque. O que é futuro para você? O futuro mal é um parto que nós fazemos a cada momento. E então a gente gera diferentes futuros, cada uma de nós. Para mim é isso, é um parto, a gente não sabe o que vai se tornar, mas a gente tem uma ideia, pode ter uma ideia, espero que as pessoas tenham uma ideia do que estão parindo, do que estão gerando, né, quando geram novos futuros. E pensando no meu campus, em Belford Roxo, que é um campus ligado à economia criativa, a gente cria e pare, né, faz partos de futuros a todo momento. Não digo que todos sejam, não vou me iludir que todos sejam positivos, todos sejam construtivos, mas eu acho que a gente, consciente de que está parindo futuros por meio da moda, do artesanato, do empreendedorismo, né, do audiovisual, da formação docente, a gente faz uma aposta. Uma aposta, como todo futuro, uma aposta em algo melhor do que a gente tem hoje. Eu acho que isso, para mim, é futuro, é um par. Obrigado, Jaque. Futuro como produção de vida, né? Lindo. Obrigado. Estamos quase encerrando a nossa live. Queria dizer que esse projeto tem a parceria do Pandêmica Coletivo Temporário de Criação. Queria agradecer imensamente a parceria do N-Divas, Núcleo da Diversidade Marielle Franco, do IFRJ, aos professores, à equipe, à direção, a todos os alunos por estarem aqui com a gente. E um obrigado especial, com muito amor e saudade a você, Jaque. Muito obrigado não só por esse encontro aqui que a gente fez, mas por toda a sua luta, por tudo que você produz, pela forma com que você pensa, pela sua atuação enquanto mulher, professora. Você é incrível. Muito obrigado, viu? Um beijo, obrigada, você é maravilhoso. Beijo a Nelly, beijo a toda a equipe que está envolvida no trabalho A lindo. nossa equipe é Nelly Coelho, produtora, Fabiano de Freitas, roteirista junto comigo aqui da live, e Juraci de Oliveira, nosso diretor técnico. Beijo, Dadá. Beijo, Jura. Juntos aqui nós lançamos algumas ideias para escurecer esse futuro que anda tão nebuloso, né? E eu faço minhas as palavras do poeta Rincon Sapiência: os pretos é a chave, abram os portões. Marielle presente. Muito obrigado. Um bom dia a todas e todos. Um ótimo fim de semana pra gente. Beijo, André, Nena, Flavinho, todo mundo que está aí.
Toda a turma. Obrigado, gente.